Olá! Para começar, assista ao vídeo de apresentação da unidade com a professora Simone Telles. Ela tem dicas valiosas para te dar sobre o conteúdo dessa unidade. Vale a pena conferir. Em seguida, faça uma reflexão sobre como você costuma utilizar a internet e escreva 3 frases sobre isso, a partir da imagem que está na página 3 do seu livro-texto. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre o tempo verbal Present Progressive, também conhecido como presente contínuo. Quando falamos em tempo verbal, temos que conhecer sua estrutura e saber quando utilizamos. No caso do presente contínuo, ele é formado pelo verbo to be, no presente, mais o verbo principal, acrescido do sufixo ing, que pode ser associado aos sufixos ando, endo e indo, utilizados para formar o gerúndio em português. Por exemplo, como dizer que Jake está falando ao telefone agora? Jake, mais verbo to be, is, mais o verbo falar, speak, acrescido de ing. Então, Jake is speaking on the phone now. Se eu quero dizer que Jake não está falando ao telefone agora, isto é, utilizar o presente contínuo na negativa, basta colocar a partícula not depois do verbo to be. Então fica Jake is not speaking on the phone now. Ou Jake isn't speaking on the phone now. Na forma interrogativa, basta colocar o verbo to be antes do sujeito. Is Jake speaking on the phone? Jake é o sujeito. Is é o verbo to be. No caso aqui, está. O is vem para frente do sujeito. Muito bem. E quanto ao uso? O presente contínuo é utilizado para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento da fala. Por exemplo, se eu perguntar, What are you doing now? O que você está fazendo agora? Você irá responder, I'm studying English, certo? Ou seja, nesse momento você está estudando inglês. Bem, o presente contínuo pode também ser utilizado para falar de ações temporais mais longas que estão em andamento, como, por exemplo, I'm working on that new project. Eu estou trabalhando naquele novo projeto. Uma outra situação que podemos utilizar o present progressive é quando queremos falar de ações futuras, planejadas ou próximas, como, por exemplo, We are meeting an important client this week. Em português, nós encontraremos ou vamos encontrar um cliente importante essa semana. E como dar respostas curtas a perguntas de sim ou não, feitas no present continuous, como, por exemplo, Are you studying now? Se a resposta for afirmativa, Yes, I am. Se for negativa, No, I am not. Ou No, I'm not. Assim, se a pergunta for Are they working in São Paulo? Se for afirmativa, Yes, they are. Se for negativa, No, they are not. Para as perguntas Is she surfing on the internet? Ou Is he surfing on the internet? Yes, sujeito mais verbo to be. So, yes, she is, que é o sujeito, ok? Na negativa, No, she isn't. Tudo bem. Você viu que quando temos que falar sobre respostas curtas, né? Basta colocar yes ou no, sujeito mais verbo to be, ou sujeito mais verbo to be mais o not, ok? Bem, há coisas importantes que você deve saber. Primeiro, como esse tempo verbal é formado, isto é, qual é a sua estrutura? E segundo, em que situações usar esse tempo verbal? O present continuous, portanto, é formado pelo verbo to be no presente, mais o gerúndio do verbo principal. Eu estou estudando inglês. I am studying English. Eu estou trabalhando. I am working. Ela está navegando na internet. She's surfing on the internet. São alguns exemplos do uso do present continuous. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o acréscimo do sufixo ing ao verbo para formar o gerúndio, correspondente a ando, endo e indo em português, ok? Como trabalhando, correndo, mentindo, ok? Mas por que esse acréscimo de ing merece uma especial atenção de nossa parte? Simples, porque há algumas regras que devemos seguir. Vamos a elas. Bem, como regra geral, então, para formar o gerúndio, acrescentamos ing ao verbo, ok? Na sua forma natural. Work fica working, read, reading, speak, speaking, study, studying.
Nesse caso, eu gostaria de chamar a sua atenção. Há uma tendência dos alunos em achar que para acrescentar ing quando o verbo termina em y, tiramos o y e acrescentamos ing. Isto não é verdade, ok? Quando o verbo terminar em y, acrescentamos o ing depois do y, sem tirá-lo. Bem, vamos numerar para ficar mais fácil. Primeiro, quando o verbo terminar em e, normalmente tiramos o e e acrescentamos ing. Vale lembrar que isso não se aplica a verbos que possuem uma sílaba só, como é o caso de see, be, entre outros. Quando o verbo for monossílabo, caso 2, ou de sílaba com uma tônica na última sílaba, e for terminado por consoante, vogal, consoante, como é o caso dos verbos run, swim, prefer, stop, por exemplo, devemos dobrar a última letra antes de acrescentarmos o ing. Observe, run. Dobra-se o N, acrescenta-se ing, running. Stop, dobra-se o P e acrescenta-se ing, stopping, ok? Tudo bem até aqui? Agora é o momento de você conhecer um pouco mais sobre a Web 2.0. Para isso, você vai ler um pequeno livro chamado Web 2.0, The New Platform. Confira o link do livro na seção Navegando por aí do ambiente virtual. Espero ter esclarecido os pontos principais dessa unidade. Não se esqueça das atividades. É muito importante que você não deixe de fazê-las, tá? Bom trabalho e até a próxima!